Salve nação! E a polêmica no jogo do Atlético e Corinthians, hein? Teve bate-boca e baita confusão após lance polêmico da arbitragem. 100% fisicamente, eu queria muito te perguntar, o aniversário tá chegando, os 39 anos, você acha que a idade tá pesando um pouquinho ou você tá 100%? Você acha que eu tô cansado? Não, se fazer uma pergunta dessa, acho que é uma pergunta que deve ser evitada. Se você pegar o meu GPS e ver quanto eu corri hoje, acho que você deve ter essa pergunta. Mas é muito boa. Repara como ele para, ele sente que fez a falta. Olha só. Bora lá então, sem enrolação e direto ao ponto, começar a ver a polêmica que rolou após lance inacreditável e bizarro não marcado pela arbitragem. Se liga aí, ó. 100% fisicamente, eu queria muito te perguntar, o aniversário tá chegando, os 39 anos, você acha que a idade tá pesando um pouquinho ou você tá 100%? Você acha que eu tô cansado? Chega. Não, se fazer uma pergunta dessa, acho que é uma pergunta que deve ter evitada. Se você pegar o meu GPS e ver quanto eu corri hoje, acho que você deve ter essa pergunta. Não, acho que é. Porque se você faz gol, cara, tá voando, tá isso e aquilo, tá um menino. Se você não faz gol, a idade tá pesando. Cara, acho que vocês deveriam analisar melhor as situações. Se vocês quiserem, pede o meu GPS pro clube, eles vão te passar o GPS, aí vocês, o GPS, desculpa, aí vão entender se a idade tá pesando ou não, só isso. Cara, eu acabei de falar ali, a gente às vezes é muito mal interpretado, sabe? Quando a gente tenta chegar aqui e falar algo da arbitragem, é meio que um pedido de socorro assim na situação de, cara, usa o mesmo critério, só isso. Entendeu? O lance do Lianco ali, ele poderia expulsar o Lianco? Poderia expulsar o Lianco. E se ele expulsasse, cara, ele agiu correto, achou que foi falta, o Lianco tinha amarelo, era com amarelo, então não ia ter nem reclamação. Mas, cara, eu acho que pelo fato dele mudar tanto o critério do jogo durante a partida, às vezes ele compensa uma situação lá atrás. Então, cara, acho que os árbitros não tem que ter medo de errar, não tem que se defender por trás de um cartão amarelo, porque às vezes o atleta ele chega para conversar com o árbitro e ele se defende dentro do amarelo. E passa aqui para fora que é reclamação, e às vezes não é reclamação. Às vezes a gente tenta interagir com o árbitro e fala assim, professor, mas por que isso? Usa o mesmo critério e tal, e amarelo. Aí você não pode falar mais nada, porque aqui para fora vai falar que tomou com o amarelo por reclamação, e por vezes não é por reclamação. Então, cara, é chato a gente vir aqui tentar explicar uma situação, aí depois ficar, reclama demais, são chorão. Cara, como você falou, se as duas equipes reclamando do árbitro, então as duas equipes, os 30 jogadores que jogaram estão errados, entendeu? Quem iniciou, mais o banco que entrou ali, estão todos errados. Entendeu? Cara, é complicado, mas assim, é o que eu falei pro árbitro ali, pro Rafael. Quando o atleta do Corinthians cai numa lateral e ele manda sair andando. E eu falei assim, ô Rafael, por que vocês não usam o mesmo critério? Porque eu contra o Atlético Paranaense, há 2 anos, eu quis sair andando e o árbitro não deixou, me deu amarelo. Ele falou que eu tinha que sair pelo lugar mais próximo. Ele falou, você estava como visitante? Eu falei, sim, como visitante. Ele falou, é. Eu falei, cara, mas vocês frequentam, entendeu? Vocês têm que usar o mesmo critério. Então, tipo assim, é complicado pra gente. Então, um árbitro deixa uma coisa, o outro árbitro não deixa, entendeu? Então, tu não sabe quando tu pode fazer uma coisa. Esse árbitro vai aceitar, o outro não vai aceitar. Então, se eles usarem o mesmo critério, vai ter menos reclamações, entendeu? Vai ter mais controle de jogo. Acho que isso mudaria. E assim, com um critério um pouco confuso, principalmente na interpretação das faltas. Ele já teve atuações assim muito melhores da que ele apresentou na noite de hoje. As marcações nunca pareciam convictas, né, PC? Ele passava um ar de que não tinha certeza de nada durante o jogo, não tinha segurança, exato. Vamos então aos lances mais capitais. Primeiro, o lance mais reclamado pelo Corinthians, a possível expulsão do Lianco, que vale lembrar, né, PC? Já tinha cartão amarelo na altura dessa falta. É isso, o Lianco recebeu o primeiro cartão amarelo aos 26 minutos do primeiro tempo, de uma falta no Matheus Bidu, né? E depois, aos 34 minutos, olha só, no momento que ele vai sair jogando, ele perde o controle da bola, tem a marcação, a chegada do Hector Hernandes, e ele comete essa falta no Hector Hernandes. A cara do Lianco entrega total. Ele sabia que ele ia ser expulso, veja só. Ele faz uma careta, já olha com vergonha. Na hora, essa imagem de trás é muito boa. Repara como ele para, ele sente que fez a falta. Olha só, esperando uma decisão do Rafael Klein, que chega ali e sinaliza, dá sequência no jogo. É uma falta que é de cartão amarelo, porque ele impede o avanço do Hector Hernandes e impede um ataque promissor. Não configura, na minha avaliação, uma situação clara de gol a ponto do VAR interferir. Porque tá ali no meio do campo, o Hector Hernandes não está em velocidade, não é aquele toque que ele dá e parte em velocidade e é atrapalhado pelo Lianco. Ele tá muito distante, como é uma jogada que ainda tá lenta, a bola escapa um pouquinho e tem possibilidades ainda de disputa. Olha só, tem aqui o Júnior Alonso, o goleiro Everson também, que acaba se aproximando. A distância do gol é grande, né? Oi? A distância do gol é grande. A distância é muito grande. Tem hora que a distância é grande, Mansur e amigo, mas o jogador dá aquele tapa, está em velocidade. Movimento. Está em movimento, mas nessa jogada não. PC, eu por um momento achei, não estou defendendo que se faça isso, em um momento eu achei que o VAR, numa intervenção exagerada, entre aspas, fosse tentar salvar o árbitro no campo. Chama para cartão vermelho, para ele ver que é de amarelo e resolver o problema. Mas aí seria, né? Claro que não seria o correto. Seria fugido do protocolo. Aquilo que a gente fala assim, acho que o protocolo do VAR poderia até avançar em lances cristalinos, assim, de segundo cartão amarelo, para uma atuação do VAR, mas isso ainda não é permitido, né? Se ele agisse dessa forma, estaria, né, burlando o protocolo, que a gente não, apesar de que a decisão final seria certa, mas a forma da tomada de decisão estaria fora daquilo que diz o regulamento, aí o VAR realmente nada pôde fazer do Daniel Bins. Mas um lance claríssimo de cartão amarelo, o próprio, como você muito bem citou, Diniz, o próprio Lianco percebeu. O Lianco sacou que ele ia ser expulso. Ele sacou. E era
uma falta clara, impedindo um ataque promissor do Corinthians. Lembrando que esse lance foi aos 35 do primeiro tempo, então o Atlético seria obrigado a jogar mais da metade do jogo com um jogador a menos, algo que não aconteceu por um erro gravíssimo da arbitragem. E agora o lance em que o árbitro expulsou com muita convicção, dessa vez, o Rubens, mas estava, aparentemente, pelo menos para mim, a atuação do VAR salvou a arbitragem aí, né, o PC? Salvou a arbitragem, acho que é uma disputa que é ali no limite, pela forma como o Rubens vai para a disputa, mas o contato é com a lateral do pé. Ele dá uma entrada assim, no primeiro momento, plasticamente, assim... Primeiro ele sofre a falta, né, PC? Oi? Primeiro ele sofre a falta, ele não achou? Teve a ação do Félix Torres lá na linha lateral, acho que ele até revoltado com a não marcação da falta, o que não justifica, né? Ele acaba dando essa entrada no bidon, mas é uma entrada que ele atinge ali com a lateral do pé, né? Ele tá com o pé bem baixo, ele não é aquela entrada de cima para baixo, com a sola da chuteira, e provavelmente, é o que tem sido feito na aplicação do VAR aqui no Brasil. Muito provavelmente o Rafael Klein, o áudio do VAR vai buscar isso, deve ter citado sola da chuteira, acima da linha do tornozelo, e o VAR, quando tem um relato diferente daquilo que ele está avaliando na imagem, ele chama para revisão. Um critério que tem sido adotado, porque na sexta-feira, até convido, né, o pessoal para acessar depois, é uma matéria muito boa do Espião Estatístico, mostrando que esse é o campeonato com o maior número de revisões do monitor à beira do gramado. Até a rodada passada foram 39 revisões, isso passa por um critério que a CBF está adotando do árbitro buscar a melhor decisão. E não só aquela intervenção em erro claro e óbvio. Não, vamos buscar a melhor decisão. Inclusive os árbitros estão sendo estimulados para ele mesmo tomar a iniciativa de ir ao monitor quando ocorre um incidente não visto. Isso aumentou muito o número de revisões, está na matéria do nosso grande time do Espião Estatístico, que saiu na sexta-feira, mas aí é uma intervenção correta. Buscando a melhor decisão, a melhor decisão era de cartão amarelo por uma entrada temerária ali do Rubens, muito parecida, inclusive, com o primeiro cartão amarelo que o Lianco recebeu. Pois é, mas aí eu tenho uma pergunta de leigo. E vou fazer porque eu imagino que tem a gente em casa se fazendo. Aí a gente não está julgando só a consequência e não a natureza da entrada? Porque ela me parece razoavelmente perigosa e violenta. Porque ele vai com a sola, ele vai saltando. Um excesso de ele acaba errando, entre aspas. Ele não estou dizendo que ele queria. Exatamente, não estou dizendo que ele queria acertar o companheiro. É que ele acaba não atingindo em cheio. Mas olha o movimento dele, o movimento do carrinho dele, ó. O pé no alto, na sola, bola, né? Muito longe da bola. E quando vai com a sola, assim, essa questão eu concordo por causa disso. Porque como você vai com a sola desse jeito, ele correu um risco, pra mim não... Olha, esse é um ótimo ponto que vocês estão colocando, Mansur e Alex, que eu acho que vai muito desse critério que eles estão adotando de buscar a melhor decisão, né? E aí interpretar como uma jogada de cartão amarelo, de uma entrada temerária e aplicação do cartão amarelo. Numa linha ideal do VAR, que é a que eu mais gosto, que é a do erro claro e óbvio, mas é importante dizer que a CBF não está inventando isso. Certo. Tem sido a orientação da FIFA, eles tiveram recentemente um curso do Uruguai, isso foi trabalhado lá, deixaram a filosofia do erro claro e estão trabalhando com a filosofia do ou não é, vamos buscar a melhor decisão. Então a CBF está seguindo o que diz a FIFA. Mas uma linha ideal do VAR, na filosofia original, de você analisar erro claro e óbvio, essa talvez seria uma entrada que o VAR respeitaria a decisão de campo. Tá no limite entre amarelo e vermelho? Tá no cartão laranja? E aí, nação, bora botar fogo nessa discussão. Tô muito afim de saber qual é a tua opinião através dos comentários. A arbitragem brasileira passa por um mau momento. O que vocês acham que acontece, hein? Corinthians até então estava sendo ajudado em alguns lances, principalmente na arena. Dessa vez foi muito prejudicado. Parece que não tem um critério, que os caras erram e erram pra todo mundo. Mas ó, agora eu quero saber da tua opinião. Vamos gerar todo o debate e discussão aqui, ó, embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Tem gente passando por aqui esquecendo o principal, a inscrição. Demora só um segundinho e você nos ajuda muito. E bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima.